Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo bimestre que agora se inicia, tá? Estamos no terceiro bimestre, matéria nova, muita coisa para a gente ver. E o nosso primeiro assunto é talvez aquele que seja o mais importante povo da história antiga, tá? Talvez seja o maior império que o mundo antigo já tenha visto. Foi durante o auge de Roma, por exemplo, que Jesus nasceu, tá? Foi por ordem de um imperador romano que Jesus foi crucificado, tá? Então é muito interessante estudar essa fase da história, porque ela está moldando o mundo como nós conhecemos hoje. A nossa herança com a Roma antiga é muito forte. A nossa herança com a Roma antiga se faz ainda muito presente nos dias de hoje. Ok, belezinha, tranquilo. Então vejam só. Você tem aí na sua tela uma imagem, né? De algo que parece uma ponte, né? Você olha e fala, não, é uma ponte para o pessoal passar de carro. Não é. Isso, na verdade, se chama aqueduto. Era uma passagem de água, né? Que lá na Roma antiga, eles pegavam a água de lagos próximos e levavam para dentro das cidades, usando aquedutos como esse que você vê aí nessa foto, tá? Então essa obra é muito antiga e nos mostra que há mais de 2000 anos atrás, esse homem romano já conseguia transportar água potável para dentro da cidade, tá? Obras como esses aquedutos tinham quilômetros de extensão, eram muito grandes. E aí você percebe a genialidade desse homem antigo, ok? Muito bem, ó. Mais embaixo aqui, ó, você vê uma outra obra romana, muito conhecida, muito usada naquela época, que eram termas. Fernanda Costa. Quem é Fernanda Costa? Deixa eu ver aqui na minha lista. Ô professor, é o Romano. Ah, o Romano? Ah, beleza. E aí, Fernanda Costa, é você, Romano? E aí, Romano, beleza? Acertou, esqueci assim do meu Ô Romano, estamos falando hoje sobre o povo romano, cara. Sobre Roma, povo romano. Então, continuando aqui, ó. Essa imagem que você vê aí na sua tela ou no seu livro, para quem está acompanhando com o livro aberto. Oi? Eu vou pegar o livro? Isso, pega o livro, deixa aberto. Na página 138. Tá? Acompanha a aula aí com o livro aberto. Pronto? Olha, essa imagem de baixo aí, eu tô meio rouco, cara, por causa do tempo. Esse tempo seco acaba comigo e eu fico meio sem voz. Muito bem, olha só. Os romanos antigos, viu, Romano? Os romanos antigos construíam banhos coletivos, tá? Então, no meio da cidade, você estava lá dando um rolê de boa, sentia calor, você podia entrar nesses termas, nesses banhos públicos que você tinha muito em Roma, tá? Então o governo romano fazia essas obras, tá? Para o povo poder tomar banho. Olha que legal, tá bom? E o mais importante,
tudo funcionava de graça, de grátis. Tá bom, gente? De boa aí, tranquilo, né? Vamos lá então, ó. Rolando aqui a página. Essa imagem todo mundo conhece. Essa imagem todo mundo conhece. Sim ou não? Quem já viu? Eu já. Eu já vi, professor. Né? Já viu. Eu já vi, né? Já viu. Na minha né? época. Da sua época. Na minha época tinha um monte. Como é que chama essa obra, cara? Como é que é o nome dela? E aí? Coliseu? Coliseu, tá? Essa obra servia para quê? Alguém sabe? Batalha? Matar. A grande diversão do povo romano de final de semana. Final de semana hoje, a gente curte ver um futebol, né? Curte dar um rolê, comer um lanche, não sei, por aí. Na época dos romanos, a grande diversão deles era ir para o Coliseu para assistir luta de gladiador, na qual os soldados, os guerreiros, lutavam até a morte. Olha que doido, cara. Os caras iam para o Coliseu, né, para assistir gladiador lutando até morrer. E a luta só acabava quando um deles morresse, cara. Tá? Alguém sairia morto dali. E o povo tudo em volta, assistindo e achando bonito, né? Era a diversão dos caras ver gente lutar até morrer. Olha que louco, cara. Aí, mais tarde, o Coliseu servia para quê? O povo romano, tá, os romanos em geral, o governante de Roma, não gostava muito dos cristãos. Sabia disso? O povo de Roma, o imperador romano, né, odiava os cristãos. Depois eu vou te explicar os porquês, tá? Então, chega uma época da história que o Coliseu vai ser usado para luta entre cristãos. O pessoal pegava lá um cristão, amarrava, né, numa corrente e soltava os leões para lutar contra os cristãos amarrados. Aí você imagina quem é que ia perder a batalha, né? Quem é que seria devorado por leões? E o povo em volta aí na arquibancada, assistindo aquilo e achando tudo muito bonito, entendeu? Tudo bem. Aí, muito mais tarde, o próprio Império Romano vai se transformar num império cristão, tá? Então, os romanos perseguiam os cristãos e mais tarde se transformaram também em cristãos, tá bom? Isso aí você vai ver com mais detalhe mais para frente, tá bom? Muito bem, muito bem. Rolando aqui a página, você tem uma obra romana chamada Panteão, tá? Que é uma cópia descarada, cara, é um plágio, é uma pirataria de uma obra grega, tá? Toda essa arquitetura, toda essa aparência desse templo foi copiada dos gregos, tá? É igual eu, né? Vou dar uma de super-herói. Monto uma capa, uma roupa especial, né? Começo a soltar teia pelo pulso e me chamo de homem aracnídeo, né? Estou copiando alguma coisa, não estou? Estou copiando alguma coisa. Ou então faço uma armadura de metal com uma luz aqui no meio do peito, né?
começo a voar por aí e me chamo de Homem Ferrugem. Estou copiando alguma coisa, não estou? Você entendeu? Os romanos eram muito bons em copiar o povo grego. Tudo que os gregos faziam, os romanos iam lá e copiavam. Falta de criatividade, né? Fala sério. Oxe, verdade, romano. Verdade. Toda a cultura do povo romano é mais ou menos uma cópia do povo grego. Tá, falar o que dos meus irmãos? Deixa eu ver o que se escreveu, que não deu para entender aqui, cara. Tá, falar o que dos meus irmãos? É, mais ou menos. Bom, vamos lá então, ó. Muito de boa. Olha, quando a gente estuda a história de Roma, né, você tem duas histórias que vão contar o surgimento do povo romano. A história lendária, né, a história que foi inventada, e a história real. É diferente. A lenda é diferente da realidade. Ok? A Emily está chegando. Boa tarde, Emily. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo joinha? Então é o seguinte, ó. Nessa origem lendária de Roma, olha essa imagem do lado aí, ó. Ou para quem está com o livro, veja a imagem do livro na página 139. Não, 140. Tem uma imagem aí, ó. Olha que doido, cara. Você está vendo aí dois meninos, dois irmãos, mamando, né, numa loba. Mamando numa loba. Que estranho, né, cara? Oi, Túlio. Isso daqui parece uma hiena. Olha, parece hiena, parece porca, parece tudo, menos loba, mas é uma loba. Na verdade é uma loba, tá bom? Então é o seguinte, ó. Você percebe aí, quando eu desligo meu vídeo, o meu áudio melhora. A net da escola está meio ruim hoje, né? Olha só, eu vou aqui aumentar um pouquinho para você que está sem o livro poder ver melhor. Quer ver, ó? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aí, acho que agora foi mais um pouquinho. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, são dois meninos, dois gêmeos, ainda bebês, praticamente, né? Que estão mamando aí em uma loba. Olha, é claro que isso, nós não podemos levar essa história a sério, porque ninguém, né? Criança nenhuma, né? Bebê nenhum pode ser criado por lobo, claro que não. Agora, para a gente entender essa história toda, vamos tentar entender também a origem de Roma segundo a lenda. E lenda conta mentira pra caramba. Toda lenda é mentirosa, mais mentirosa que o meu cunhado, entendeu? Então, se essa origem é contada sob a forma de uma lenda, é porque ela não é real, tá bom? Olha só, acompanha comigo aqui, ó. Muito bem. Então, havia um rei na região chamado Enéas, tá? Esse rei, segundo o que a lenda conta, esse rei era filho de Afrodite, uma deusa romana, tá? Olha só. E tinha a história ligada aos reis de Troia.
Nós já estudamos juntos aqui a Guerra de Troia há um tempo atrás, né? Nós já vimos aqui, lá no mundo grego, nós já falamos sobre a Guerra de Troia, tá bom? Muito bem, olha só. Com o passar da história, com o passar dos anos, né? Muito mais tarde, quem vai ocupar o trono dessa região seria o rei, um rei chamado Amúlio, tá? Olha só, presta atenção. Esse rei Amúlio, acompanha no seu livro aí, ou na sua tela, tinha uma sobrinha chamada Réia Sílvia. O que ele fez então? A Réia Sílvia era filha do outro irmão dele, tá? E era muito provável que ela se tornasse rainha daquela região, tá? O que o rei Amúlio vai fazer? Vai trancar a Réia Sílvia num tipo de escola voltada para religiosas. E aí, o deus Marte, que é o deus da guerra Marte, se apaixona por Réia Sílvia e ela fica grávida. Entendeu? Olha, se a pessoa que poderia se tornar rainha fica grávida, os filhos dela podem se tornar reis. Concorda comigo? O que o rei Amúlio fez então? Pega os dois meninos e dá uma ordem para que alguém mate os dois bebês. A pessoa que vai até eles para matá-los fica com dó, fica com pena, e ao invés de matar, joga os dois no rio. Olha isso, cara. Coloca num cesto e joga no rio. Só que o que vai acontecer? Lembrando que isso tudo é uma lenda, é uma história inventada, certo? Olha, a cesta é jogada no rio, ela encalha na margem do rio e os bebês começam a chorar de fome, né? Você já foi bebê, e já foi bebê chorão também, e devia chorar muito quando estava com fome, é ou não é, né? Então vejam só, quando a cesta encalha no rio, uma loba, lobo fêmea, né, uma loba, escuta esse choro, vai até a cesta, tira os bebês da cesta e dá de mamar para eles. Ora, no mundo real, o que ia acontecer? A loba ia devorar os bebês. Concorda? Você concorda comigo? No mundo real, essa loba teria devorado os bebês. Mas nessa lenda de fundação de Roma, a loba salva os bebês e ainda dá leite para eles, ok? Pouco mais tarde, um pastor encontra os bebês, acaba criando os bebês até a vida adulta, eles voltam para a região de onde haviam sido roubados, né? E se transformam em reis dessa região, tá? Só que no final da história, o Rômulo, porque eram dois irmãos, Rômulo e Remo,
Guardem os nomes, Rômulo e Remo. O Rômulo mata o seu próprio irmão, Rômulo mata o Remo, se transformando no primeiro rei de Roma. Você entendeu, cara? Você entendeu? Parece novela mexicana, novela do SBT, mas não é, cara. É uma lenda, ou seja, é mentira. Isso nunca aconteceu, tá? Só que é uma lenda criada para justificar a grandeza de Roma. Ô, Romano, pode falar que eu estou te ouvindo agora. Pode falar. Fala os dois nomes de novo que eu não entendi. Oi? Fala o nome dos dois irmãos de novo que eu não Rômulo entendi. e Remo. Vou pôr aqui no chat, ó. Rômulo e Remo. É que eu estou de máscara e o áudio não está legal. Rômulo e Remo. Pronto. Muito bem. Beleza. Olha, outro fato muito louco dessa história é o seguinte. Presta atenção, ó. Quando Roma é formada, só tinha homem morando ali. Faltava mulher na cidade. O que é que vai acontecer então? Os guerreiros romanos acabam fazendo uma festa na cidade e convidando todo mundo. Olha, vai ter uma festa aqui, uma balada, muito funk, muita cerveja, né? E convida todo mundo para ir até lá. Para quê? Para que o pai levasse a filha, para que o marido levasse a esposa. Olha o que vai acontecer. No final da festa, as mulheres que foram até lá foram raptadas e não voltaram para casa. Por quê? Porque não tinha mulher em Roma, só tinha homem. E para a cidade poder ficar maior, para a cidade poder crescer, é importante que houvesse mais mulher. Não tinha, né? A saída foi fazer uma festa para atrair a mulherada que foi raptada à força, lógico, para poder morar em Roma. Entendido? É kkk, né? Kkk, porque não foi com você, né? Certo, gente? Tudo bem? Tranquilo? Ó, essa atividade 1 aqui, ó, já vai ficar como tarefa, tá? Como só estamos começando por enquanto, eu vou dar uma só tarefa para vocês, ok? Não vou deixar acumular muita coisa, não. Tem gente que não está entregando tudo, aí a nota fica menor, ok? Então, passei tarefa, vai lá e faça e me entregue para ter a sua nota, tá bom? Então, coloca aí, ó, anota aí. Essa tarefa aqui é para sexta-feira, tá? É a página 140. Nós temos ali 2 questões para você fazer e me entregar. Beleza? Tudo bem? Deixa eu anotar aqui, ó. Oi, diga, Túlio. É só a página 40? É, 140, só ela por enquanto. Tem 2 perguntas, tá? Para você me entregar sexta-feira, tá bom? Olha, a Emily chegou, deixa eu marcar aqui presença para ela, cadê? Peraí.
Emily chegou. Quem mais que chegou que eu não marquei? O Romano. Calma, Romano, já te vi. O Romano também. E tem mais gente que chegou depois, hein? Peraí, calma aí. Aguenta aí, que eu tô olhando. Internet de padaria. Não, Romano, já te marquei. Já marquei você. Quem mais que chegou e eu não marquei, hein? Caramba. Foi o Marcos Cadu, né? Marcos Cadu chegou também e eu não tinha marcado ele ainda. Agora sim, agora ficou completo. Muito bem, pessoal. Até aqui, alguma dúvida? De boa? Tranquilo? Logo, logo vai estar todo mundo aqui na escola, presencialmente, hein? Logo, logo, estamos todo mundo junto aqui, hein? Muito bem, né? Romano. Vamos lá, virando aqui a página. Olha, essa parte que vem agora é uma parte mais complicada, tá? E aí você vai ter que estudar um pouquinho mais também, tá? Por quê? Quanto mais o tempo passa, mais a história fica difícil, fica mais complexa, fica mais complicada, tá? Isso exige que você estude um pouco mais também, tá bom? Então, acabou a aula, pega o livro, dá uma lida, tenta entender o que está falando ali, tá? Vejam só, quando eu falo em Roma, quando eu falo em povo romano, eu me refiro ao que mais ou menos hoje é a Itália. Olha para esse mapa aí, Esse mapa mostra a região da Itália, tá? Vejam que temos uma ponta de continente, né? Um pedaço de terra ligado ao continente por um lado só. Isso aí do mapa se chama península. Península. Por quê? Porque está solto no meio do nada. Está ligado ao continente só por uma parte. Todo o resto é cercado por água. Então, quando você tem um pedaço do território que avança para dentro do mar, isso se chama península. E o nome dessa península, que fica dentro de um mar chamado Mediterrâneo, o nome dela é Península Itálica, ok? É justamente nesta região que Roma vai surgir, tá bom? Então Roma começa como uma vila pequenininha, que começa a aumentar, vira uma cidade e vira a capital de um império enorme, tão grande que chega até o Oriente Médio, que chega até a Palestina. Quando Jesus nasceu, a região da Palestina, de Jerusalém, de Belém, tá? Era uma área dominada por romanos, de tanto poder que os romanos tinham lá naquela época. Você entendeu? De boa? Povo romano é povo poderoso, é povo forte, que domina todo mundo. Só que o romano tá rindo aí. Mais tarde, viu, romano? Mais tarde o povo romano
vai quebrar a cara e vai ser invadido por povos bárbaros que vão matar os romanos. Você achou que ia ficar de boa pro resto da vida, né? Mais tarde vai ter uma invasão de povos bárbaros e todo o Império Romano gigantesco será desfeito, tá bom? Isso é assunto para as nossas próximas aulas. Até aqui, tudo bem? Tudo em ordem? Alguém tem aí alguma dúvida? Beleza? Gente, ó, então, é um rato roeu a roupa do rei de Roma, é verdade. Ó, seguinte, próxima semana a gente continua a partir daqui. Então, de tarefa, olha bem para minha cara, de tarefa são só 2 perguntas da página 140 para você me entregar sexta-feira agora, tá? Já contando nota do terceiro bimestre. Ok, sexto ano. Então é isso. Professor, Oi. as aulas elas voltam quando? Você tem já assim uma data?